Nós estamos muito felizes com a presença do pastor Davi Lago. Muito obrigado pelo senhor ter vindo. Temos sido abençoados desde que o senhor tem ministrado para nós. Nós já queremos convidar Peixe e o pastor aqui em cima. E eu queria deixar um versículo para os irmãos, que está em Romanos 12:2, que diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa manhã, se sinta na fábrica de reciclagem do Senhor, abra sua mente para que o Senhor te renove e você saia daqui com entendimento de todos os princípios que Deus quer que nós cumpramos. Amém? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor a todos. Nós queremos pedir um favor a você. Se você puder nos ajudar, você pode contribuir com a manutenção desse congresso. Como é que você vai fazer? Ali nós temos algumas camisas que foram confeccionadas. Você pode dar de presente para alguém. A camisa não tem cara de religião. Onde você chegar e ainda tem uma vantagem de emagrecer você. Você sabe que o preto emagrece. Então, olha aqui tantas vantagens você pode fazer e abençoar o congresso, para que nós possamos continuar trabalhando dessa forma, sempre com excelência. E você também pode, ainda que você já tenha preparado o almoço em casa, você pode levar para, nós temos uma feijoada aí, você pode levar para um outro dia. Então, a pessoa que fez essa feijoada, ela já foi dona de restaurante, e um restaurante de excelência. Então, não é qualquer feijoada. Não fomos nós que chegamos de forma aventureira para fazer uma feijoada. É feijoada mesmo, pode ter certeza. Então, leve esta feijoada e abençoe o Ministério da Juventude. Nós estamos desde sexta-feira no Congresso Abaladores. Queremos agradecer a Deus o apoio de todos os ministérios aqui da Igreja Baixo Central, do pastor Jadson. Agradecer aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, de muito longe. Nós temos recebido muitas mensagens. Que Deus abençoe a todos. Estivemos aqui na sexta-feira com o pastor Diogo Dantas. Ontem nós estivemos com algumas oficinas, também uma palavra com o pastor Davi Lago. À noite, novamente, estivemos com uma palavra que foi edificante. E nesta manhã, mais uma vez, nós temos aqui o pastor Davi Lago, que estará ministrando a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra diz, Pai, que novas são todas as manhãs as tuas misericórdias. Elas não têm fim e são a causa de não sermos consumidos, Pai. Nós cremos que o vento, Pai, sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Pai, e o Senhor soprou, Pai, o pastor Davi Lago, Pai, nesta manhã para este lugar. Por isso, Pai, que ele esteja, Senhor Deus, ó Pai, no fluir da graça, no fluir do Teu Espírito. Queremos receber tudo que vem do Senhor, Pai. Capacita e unge o Teu Filho para este momento, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Graça e paz, queridos irmãos. Trago a todos vocês um abraço da minha família, minha esposa Natália, e da minha filhinha, a Maria, que tem 6 aninhos. Também, por 17 anos, eu fui membro na primeira igreja batista Getsemane, em Belo Horizonte. Trago abraço do pastor Jorge Linhares, dos irmãos lá de BH. Tem mineiro aí? Tem mineiro aí? Temos alguns mineiros perdidos aqui. E também um abraço da primeira igreja batista da cidade de São Paulo, onde atualmente eu estou morando com a minha família. Trago o abraço do pastor Paulo Eduardo, dos irmãos que estão reunidos agora lá em São Paulo. Queridos irmãos, nós temos trabalhado, dedicado a nossa vida a esses testemunhos que nós ouvimos aqui, agora há pouco pela irmã Patrícia Catarina, sobre a palavra de Deus diante da sociedade, das universidades. A palavra de Deus alcança todo tipo de pessoa, em todo tipo de lugar, em qualquer época do mundo. E essa é uma das marcas que ela é a palavra de Deus, amém, queridos? Ela fala para o africano, para o asiático, para o americano, para o europeu. Ela fala para o rico, para o pobre, para o letrado, para o iletrado, para o mais velho, para a criança, porque ela é a verdade do Senhor. E por muitos anos nós já
temos ministrado aí aos jovens, às igrejas, e atualmente eu peço oração dos irmãos. Nós estamos escrevendo na grande mídia, ontem mesmo um texto lá no portal G1, sobre a importância das inovações para o Brasil. Eu sou formado em Direito, tenho mestrado em Teoria do Direito, e o Senhor tem aberto portas para nós palestrarmos aí em algumas das universidades brasileiras. Eu peço a oração dos irmãos, amém, queridos? E dizer aqui nessa última ministração da terceira mensagem, que foi uma honra estar com os irmãos, um privilégio passar tempo junto aí com o pastor Wellington. Quero deixar o abraço ao pastor Jadson, toda a sua família. Foi aniversário, né, do pastor Jadson. Feliz aniversário para o pastor Jadson. E também o irmão Roque, que ontem nos ajudou lá no traslado do aeroporto. E todos os jovens, foi um privilégio. Sexta-feira, eu passei muito doente essa semana, sinusite, uma gripe muito forte que não sarou. Aí sexta-feira, eu fui ao hospital samaritano ali do lado de casa, fui arrastado para o hospital, e a médica falou, olha, você vai ter que ficar 3 dias de cama, em repouso, e ela me passou 6 medicações diferentes, meu irmão, só o sangue do cordeiro. Dá uma olhada aqui. Eu falei, olha, eu vou tomar os remédios, mas eu não posso ficar de repouso, eu tenho compromisso, eu vou lá. Ela falou assim, ó, você só vai ficar bom terça-feira. Secreção no ouvido, no nariz, eu não estava conseguindo dormir de dor. Ela ficou assim preocupada até de eu pegar o avião cedo. Falou, ó, você não toma avião, fica, se você puder cancelar isso, não dá para cancelar não. Ela era uma médica assim japonesa. Eu falei, ô doutora japonesa, eu não estava nem conseguindo enxergar ela. Eu falei, doutora, eu vou. E meus irmãos, eu confesso que eu estava preocupado. Eu orei, falei, Deus, tem misericórdia, eu tenho que acordar. Gente, eu consegui pegar o voo, consegui pregar ontem, estou aqui de pé, é um milagre, meus irmãos. São esses pequenos milagres que Deus também mostra o cuidado dele, né? E aí, para encerrar esse testemunho, aí quando eu cheguei ontem aqui, eu ainda estava meio grogue, né? Eu ainda estava meio grogue, você não estava... Eu sei que de repente eu estava dentro do restaurante. Eu comecei a acordar quando eu vi a muqueca, meus irmãos. Eu comecei a acordar. Estou ficando bom agora. Eu estou ficando bom. Aí comecei a comer muqueca. No meio do almoço eu comecei a conversar com o pastor Wellington. E aí quando eu cheguei no hotel, eu caí em prantos e eu comecei a chorar. Porque os irmãos tão queridos colocaram lá no criado mudo do hotel um porta-retrato da minha família. Aí eu falei assim, estou em casa. Aí fiquei bom na hora, meus irmãos. A foto da minha esposa. Então eu louvo a Deus por essa igreja, por cada família. Que Deus abençoe vocês. Continuem pregando a palavra de Deus. Continuem pregando o evangelho de Deus. Que nesse púlpito, nesse tambor, ou seja lá o que for de suporte aqui para a palavra, o que importa é que a palavra de Deus continue sendo anunciada. E que a geração de vocês seja uma geração abençoada. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Nós vamos ler 2 textos da Bíblia. E essa manhã eu quero falar sobre a formiga e a ave do céu. E a lição da Bíblia sobre o nosso trabalho. Amém? Provérbios 6 diz assim. Provérbios 6, verso 6. E em seguida nós vamos ler Mateus 6, verso 24, 27 em diante. Provérbios 6 diz assim. Verso 6. Primeiro o texto da formiga, depois o texto da ave. Provérbios diz, observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Contudo, ainda assim, olha, armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Até aí. E agora nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Verso 26. 6, 26. Diz assim, Mateus 6, 26, agora o texto das aves. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem,
nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Que a palavra de Deus resplandeça sobre cada família, e em especial nós oramos pelo trabalho, pelo emprego, pelos estudos, pela provisão na mesa de cada família. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. E a igreja diz: amém. Quando eu era estudante no curso de Direito, eu tinha que fazer o estágio obrigatório. E eu consegui uma entrevista em um dos principais escritórios lá de Belo Horizonte, muito respeitado. E aí eu cheguei para o dia da entrevista, e quando eu cheguei para o dia da entrevista, tinha uma fila de pessoas na minha frente. Aí a minha vez, eu entrei na sala da advogada, que estava entrevistando. Quando eu entrei, ela estava desse jeito na mesa, assim, ó. Aí ela fez assim. Ela não deu bom dia, paz do Senhor, nada. Ela falou assim, ó: você acredita que o último candidato que sentou nessa cadeira, ele não sabia me responder o que é um protocolo? Meus irmãos, eu não tinha a menor ideia que era um protocolo. Mas eu falei assim: protocolo? Quem não sabe o que é um protocolo? Eu não sei, mas eu aprendo. Eu falei com ela. Aí ela pegou e falou assim: menina, eu já gostei de você. Você é burro igual os outros, mas pelo menos é esforçado. Você pelo menos é engraçado. Eu vou te contratar. E eu fui contratado. Glória a Deus, meus irmãos. O que você não sabe, você aprende. Trabalho, meus irmãos, não é moleza. Uma vez um jovem falou assim comigo: pastor, quem inventou o trabalho não tinha nada para fazer. Eu falei: meu irmão, a Bíblia diz que foi Deus quem criou o trabalho. Você tem que derrubar na tua cabeça a mentira que o trabalho tem a ver com o pecado. Não. O pecado dificultou tudo: casamento, natureza, relacionamentos, trabalho. Mas o trabalho existe antes do pecado. Deus colocou o homem no jardim e disse: cultive o jardim, trabalhe. Nós fomos criados para trabalhar. O pecado trouxe espinhos, trouxe ervas daninhas. Do suor do teu rosto comerá o teu pão. Ele dificultou. Como o pecado, gente, só atrapalha a nossa vida. O pecado é um atraso, o pecado é irracional, o pecado atrapalha tudo. Mas com a graça de Jesus na nossa vida, nós conseguiremos cumprir o propósito do trabalho. Quais são os propósitos do trabalho, de acordo com a Bíblia? Primeiro, glorificar a Deus. Quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O trabalho visa glorificar a Deus. Dá uma glória a Deus por isso aí, querido. O trabalho, o teu esforço, o teu estudo é para a glória de Deus. Por isso que Paulo fala assim: quando você está trabalhando lá em Colossenses, você não está trabalhando para o seu patrão em primeiro lugar. Antes de tudo, você tem que fazer tudo com excelência, porque você está trabalhando para Deus e vai prestar conta a Deus. Tem a história que diz que Michelangelo, o grande pintor, quando ele estava lá na Capela Sistina, né, os afrescos da Capela Sistina, o teto da Capela Sistina, ele estava ali pintando direto na massa, né, por isso que fala os afrescos. Ele misturava as tintas com a tinta ainda, o pigmento da tinta na massa corrida mole ainda, e ele ali fazendo detalhes num canto assim. Alguém falou assim com ele: Michelangelo, para que tanto detalhe aí onde ninguém enxerga? E ele disse: Deus verá. Esse é o conceito de trabalhar para glorificar a Deus com excelência, como o pastor Wellington falou. Segundo lugar, primeiro,
Vamos trabalhar para glorificar a Deus. Segundo lugar, o trabalho sustenta tuas necessidades. Paulo falou assim, você não quer trabalhar? Não tem problema nenhum. Não come também, vai comer você quer. Comer a feijoada que vai ter aqui daqui a pouco. Você quer almoçar daqui a pouco, está aí pensando o que você vai comer. Paulo fala em 2 Tessalonicenses, você não quer trabalhar, não tem problema nenhum, mas não come também. Então, a pessoa que quer jejuar pode ficar sem trabalhar. Agora, meus irmãos, nem só de jejum viverá o homem também. Um dia um menino falou comigo assim, pastor, eu estou jejuando de jejum. Eu falei, aí também não, você precisa, jejuar. Mas o trabalho é para você prover as suas necessidades. Jesus trabalhava. O trabalho é tão espiritual quanto orar, quanto participar de um curso na igreja. O trabalho não é menos espiritual, só que é outra maneira de você demonstrar a tua espiritualidade. Você vai mostrar outros aspectos da sua espiritualidade. E um deles é o teu esforço de fazer as coisas com responsabilidade. A tua responsabilidade, o seu senso de responsabilidade é tratado por Deus no seu trabalho, no seu estudo. Então você tem que trabalhar para sustentar a casa. A minha esposa, a Natália, meus irmãos, a minha esposa, ela é cantora lírica, ela fica o dia inteiro ensaiando. A risada dela é lírica. A minha esposa é verdade, você pode ver depois os vídeos aqui no meu Instagram, você pode achar lá, vários vídeos, ela começa a cantar, é muito legal. Ela estudou, essa menina estudou, formou em canto lírico, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, foi para a Inglaterra, fez especialização, quer dizer, bonita, meu Deus, é a misericórdia de Deus na minha vida, meus irmãos. A Natália é uma bênção. Então, quando a Natália, eu até achei aqui um vídeo aqui, ó, escuta isso aqui, olha a voz da moça, vai carregando aqui, ó. Desperta, vem dar teu calor ao luar. Olha o agudo, meus irmãos. Agora. Meus irmãos, escuta aqui, não, escuta aqui. Essa menina chegou, a Natália é bonita, serva de Deus. Começou a cantar, os abutres em volta dela na igreja. Eu falei, está repreendido vocês. Essa menina vai ser minha namorada. Eu é que vou casar com essa moça aí. Só que aí você tem que fazer por onde, rapaz? Quer casar com a menina que canta, mais bonita da igreja, tem que escovar os dentes. Começa do começo. Estado civil, socorro. Calma, irmão, respira. Você acha que é fácil? Eu lembro, meus irmãos, que eu ajuntei um dinheiro para levar ela no melhor restaurante que tinha em Belo Horizonte. Eu fiquei 3 meses lá no estágio, trabalhando. Aí eu juntei assim o dinheiro, e aí chegou um dia na conferência de jovens assim, e falei, ei, ó, Natália, eu quero te levar para jantar hoje. Aí onde você vai me levar? Quando eu falei o restaurante, essa menina falou, eu vou com você. Aí chegou lá no restaurante, meus irmãos, misericórdia de Deus. Quando chegou lá no restaurante, o garçom perguntou para mim, o que você quer? Eu falei, água tá bom. A água está tranquilo. Mas você quer água com gás ou água sem gás? Da torneira mesmo, traz na mão, assim, ó. Sua mão está limpa, nem copo precisa. E aí a Natália, eu falei, Natália, escolhe o que você quiser. Ela ficou toda feliz, veio do nome dos pratos. E eu fiquei desesperado, meus irmãos. Vendo o preço dos pratos, meus irmãos. Eu falei, misericórdia. Aí, pede o que você quiser, aí comeu. Aí o garçom percebeu a minha aflição, né? Eu falei assim, o que você me sugere, garçom? Ele falou assim, um financiamento. Eu sugiro você parcelar um financiamento, é a minha sugestão. Comemos! Chegou a hora de pagar. Eu estufei o peito igual um pombo. Natália, eu que te convidei, eu que vou pagar. Ela tinha mais dinheiro, até hoje ela tem mais dinheiro que eu, ela podia pagar, mas é um gesto. Quem está entendendo? Tem que trabalhar. Poxa, Jacó trabalhou 14 anos para ficar com Raquel, meus irmãos. Trabalhou 7, o tio dele enganou ele, trabalhou mais 7 para ficar com essa mulher. Então o homem tem que fazer, tem que trabalhar. Temos que trabalhar, primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, para pagar as contas, meus irmãos. Para pagar aqui a conta de luz, pagar as contas. É um ato de responsabilidade, de amor, de cuidado. É espiritual. Terceiro, o trabalho cria pontes para comunicar o evangelho. Terceiro, o trabalho cria pontes para você falar de Jesus. Onde está escrito isso na Bíblia? Vários locais, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Onde está escrito? Esforcem-se
para ter uma vida tranquila. Aí, quem quer ter uma vida tranquila? É bíblico. Você tem que se esforçar para ter uma vida tranquila. É um comando bíblico. Esforça para ter uma vida tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios. Tá vendo? Para de cuidar da vida dos outros. Cuida da sua vida. Trabalhando com as próprias mãos. Aí diz assim, a fim de que não dependam de ninguém e andem decentemente aos que são de fora. Então a Bíblia fala que quando eu trabalho com as minhas próprias mãos, quando eu sou um funcionário responsável, quando eu sou uma pessoa de Deus, ali no meu ambiente de estudo, de escola, de universidade, as pessoas estão vendo o meu testemunho, o meu jeito, e eu vou andar decentemente aos que são de fora. Pessoa, um funcionário nojento, mau caráter, faz tudo de qualquer jeito. Vamos lá para a igreja, a pessoa até anota, qual que é o nome do Senhor? Deixa eu anotar para eu nunca ir na tua igreja. Cadê minha caneta aqui? Deixa eu anotar, eu não quero saber da sua igreja. É traste assim que sai de lá, eu estou fora. Agora, você é um funcionário competente, você é um funcionário ponta firme, está ali, marca gol, centralvante, faz gol, gol, gol. Quer dizer, vamos para a igreja. Vou, cara, de onde você vê, onde é que eu estou querendo ir? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem crê que Deus pode abençoar o seu trabalho esse ano? E não depende da economia do país. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos da palavra. Em cada ambiente, Deus usou José de uma maneira. Na prisão ele era um líder. Na casa de Potifar ele era um líder. No palácio do faraó ele é um líder. Onde você estiver, seja um líder para a glória de Deus. José foi preso injustamente, acusado de uma mentira pela mulher de Potifar. Mas ele fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Então recebe essa palavra na sua vida. E nós lemos 2 textos muito importantes. 2 advertências dos 2 extremos que nós não podemos cair. Primeiro, é o extremo da preguiça. Vai ter com a formiga. O segundo extremo é o extremo da ansiedade. Observe as aves do céu. Quem quer andar equilibrado no trabalho? Quem quer andar equilibrado? O que tem de crente apavorado por causa de notícia econômica, disso e daquilo. A previdência, a providência de Deus já mandou a palavra para nós, meus irmãos. A gente não sabe, é incerta aí fora, mas a palavra é o nosso porto seguro, é a nossa rocha segura. Primeiro, uma mensagem, uma advertência da preguiça. Tem gente que está encostada demais. Tem gente, olha para a formiga. Olha para a formiga. A Bíblia manda olhar para a formiga. Eu escrevi um livro só sobre as formigas, com o Dr. William Douglas, juiz federal lá em Niterói. Esse livro você encontra fácil em qualquer livraria evangélica, Saraiva, Cultura, qualquer livraria no shopping, na internet. Foi um best-seller em 2016, ficou 22 semanas na lista entre os livros mais vendidos do Brasil. E uma bênção. Por quê? Porque é bíblico. Amém? Quem ama a palavra de Deus? É bíblico. E a Bíblia está falando que você que está encostado demais, esperando demais, olha para a formiga. Ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, ela armazena no verão, ela está trabalhando, ela não fica parada. Até quando você vai ficar de braços cruzados? Até quando vai ter uma desculpa para não trabalhar? Até quando? O menino tem 28 anos de idade, acorda 12:30 e fala: mãe, cadê meu Todd? Esse menino está com demônio, esse menino. Ele precisa de Deus. Cadê o pastor Jadson? Eu não vi o pastor Jadson. Ele precisa de Deus, pastor Jadson. Esse rapaz andando com um lençol pela casa 2 horas da tarde. A mãe dele pergunta assim: filho, onde você acha que a preguiça vai te levar, filho? Para o sofá, mãe. É lá para o sofá que a preguiça me encaminha toda vez que eu estou andando nessa casa. Gente que não está nem aí, sabe? Não tem a mínima consciência das coisas. A Bíblia fala que o preguiçoso é um ladrão. Ele rouba a energia de alguém. Alguém está trabalhando por você, para manter a tua preguiça, para manter isso daí. 3 lições para nós deixarmos de ser preguiçosos, às vezes em alguma área da vida. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém? Primeira lição, fala comigo, obrigações. Segunda lição, fala comigo, organização. Terceira lição, fala comigo, oportunidades. Pelo menos 3 lições da formiga. Primeiro, obrigações. A formiga não tem chefe, não tem ninguém pedindo para ela trabalhar. Ela que vai e faz o que Deus programou ela para fazer. A formiga vai e trabalha. Quando eu pesquisei as formigas para o livro, eu descobri coisas impressionantes. Deus manda na Bíblia olhar para a formiga, pesquisar a formiga e aprender com ela. Sabe o que eu aprendi, meus irmãos? Que as formigas, a maior parte das formigas vive apenas 7 semanas,
às vezes 3 meses. Olha isso. Ela nem vai estar viva no inverno, mas ela está trabalhando, porque ela tem responsabilidade com a próxima geração. Quem está entendendo? Ela está trabalhando. Deus programou a formiga para trabalhar. Ela está juntando, ela nem vai ver, mas vai chegar o inverno, vão estar as outras formigas e vai ter a comida armazenada. Quem está entendendo? Quem recebe? Quem quer cumprir melhor as suas obrigações? Eu me lembro uma vez no estágio, que o chefe do escritório de advocacia, o doutor Eduardo, ele estava atendendo um cliente, ligou lá para dentro e falou assim, eu preciso que traz uma água, preciso que traz um café aqui, porque o cliente chegou, temos que receber aqui o cliente do nosso escritório. E aí, a mulher que era responsável de levar a água, o cafezinho, essa mulher sumiu, meus irmãos, ela está desaparecida, ela não apareceu nunca mais. E ela não está, cadê a fulana, cadê? Ela não estava lá. Aí, eu era estagiário, eu comecei a ouvir o bate-boca no escritório, nenhum advogado, nenhuma pessoa queria ir lá levar água. Ele não vai levar não, ele está folgado demais, ele que vem pegar, ele é o chefe do escritório, gente. Ele que vem, as mulheres dando piripaque. Esses homens que a gente fica servindo cafezinho para ele, o que eles pensam que são? Meu corpo, minhas regras, tudo nervosinho. Eu fiquei vendo aquela preguiça ali na minha frente, e comecei a lembrar de Jesus. Porque Jesus falou assim, não tem um copo de água fria que você vai dar para alguém no nome do Senhor. E eu estava lá trabalhando, antes de tudo, para Deus, não é isso que está escrito em Colossenses? Não tem um copo de água que eu vou dar para alguém que vai ficar sem recompensa, meus irmãos. Porque nada é mais fácil que dar uma água. É só você falar assim, olha como que é fácil. Não tem dificuldade de dar água para alguém. Se você estiver no Japão, você consegue dar água para alguém. Olha que legal. Você fala, nesse miojo, e a pessoa vai tomar a sua água. Os animais, entende? Você coloca água para o gato, para o cachorro, para os passarinhos. Só que tem gente que se der um copo de água, vai cair o braço da pessoa. Minha mãe que sempre faz, vai cair tua mão se você não conseguir trazer o que eu estou pedindo aqui. A minha mãe sempre falava, traz aqui, é só trazer o que eu estou pedindo, não consegue trazer o negócio. O que você vai ser na vida? Minha mãe falou. Se você não consegue trazer o negócio que eu estou te pedindo, na primeira vez que eu estou pedindo. Eu estou fazendo aqui comida para vocês mesmos. Aí ela jogava o chinelo, ele estava lá dentro do meu quarto, assim, me alcançava. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Meus irmãos, eu fiquei irritado. Falei, eu vou levar. Falei, pelo amor de Deus, gente, isso é berço, leva água para o homem. Peguei, aí coloquei a água, coloquei o café, coloquei uma flor de plástico assim na bandeja. Aí, na hora que eu estava levando, fazendo a minha obrigação, eu não estava fazendo mais que a minha obrigação. Na hora que eu estava levando, aí todo mundo queria ajudar. Você já percebeu o que é assim? Aí todo mundo queria ajudar. Porque aí a preguiça vem à tona, meus irmãos. Aí eu falei, não precisa agora, toda a glória para Deus e um pouquinho para mim aqui, porque é eu que vou levar. Falei, eu vou abrir, não precisa, eu abri o cotovelo, logo mais fácil, deixa eu explicar para vocês. Eu levei a bandeja, meus irmãos, para o doutor fez isso para mim. Aí eu saí. No final daquele dia, o doutor Eduardo me chamou no escritório dele e falou assim, Davi, você sabe o que você fez hoje? Eu falei, doutor, eu não sei, não estou sabendo de nada, eu realmente não sei o que eu fiz. Aí ele falou assim, você fez o que devia ser feito. Você está aqui tem 2 meses, você já está efetivado, se você quiser ficar efetivado. Gente, eu estava no 2º período. Ele falou comigo que eu já poderia, daqui 4 anos, até hoje tenho vaga de emprego lá se eu precisar. Até hoje, eu sou amigo do pessoal. Até hoje. Por isso que esse escritório aqui, já vou ter uma conversa com um monte de gente ali, por isso que esse escritório é um dos mais conceituados. Aqui a gente fica com quem faz o que tem que ser feito. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? O nosso problema é que nós gostamos de exigir dos outros o que nós mesmos não fazemos. E Jesus falou que é justamente o contrário, a atitude do servo e da serva de Deus. Faça aos outros o que você quer que faça a você. Você é o primeiro a não fazer as suas obrigações. É o pai que tem que educar o filho, não o filho que tem que educar o pai. É o pai que tem que ter paciência com o filho, não o filho que tem que ter paciência com o pai. Aí bate no menino, está na Bíblia, não irrita o teu filho. Agora, o pai de pavio curto, a mãe é uma cebola, o pai é alho. Quer que a menina cheire uma flor, não vai cheirar. Não vai cheirar, não é isso que ela aprende em casa. Não é isso que ela aprende em casa. Então, o filho tem que fazer a obrigação dele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Em nome de Jesus. Primeiro, abre o sua mão. Deus, nós queremos cumprir nossas obrigações. Ninguém fica insistindo para a formiga. Ela vai. Deus fez ela assim. Que possamos seguir esse exemplo das formigas em nome de Jesus. Primeiro, cumpra as tuas obrigações. Está na hora de estudar? Estuda, criatura. Você só tem que estudar.
Você vive de doações do seu pai e da sua mãe, você vive sem pagar aluguel na casa do seu pai, só tem que estudar, não consegue estudar. Então nós temos que fazer, primeiro, o mínimo. Trabalhar é o mínimo, ser educado é o mínimo, ser honesto é o mínimo. Esse é o ponto de partida, não é o teto, é o começo da conversa. Mas em segundo lugar, repita comigo essa palavra, organização. As formigas são organizadas. Apesar de não ter chefe, supervisor, governante, Deus programou cada formiga de uma maneira. E aí nós estudamos, meus irmãos, tem a formiga, nada no mundo natural se parece tanto com as cidades humanas que um formigueiro. Um formigueiro não é aquele montinho de terra. Aquilo ali é a proteção de uma das entradas do formigueiro, que às vezes até é falsa, que elas estão despistando os inimigos. Um formigueiro é o tamanho dessa plataforma que nós estamos aqui, 2 ou 3 vezes maior, um formigueiro normal. Você encontra na internet muito fácil, vários documentários na internet, quando os cientistas colocam para dentro da terra, gesso, concreto, alguma coisa que deixa petrificado, e é possível ver, então, formigueiro tem rua, avenida, supermercado, tribunal, escola, igreja, tem tudo no formigueiro. Tem a formiga engenheira, que ela constrói os túneis. Tem a formiga que recolhe resíduos, sabia disso? Existe no Brasil uma espécie de formiga no Mato Grosso que chama formiga do fogo. Essa formiga pentecostal, meus irmãos, essa formiga lá do Mato Grosso, existe dentro desse formigueiro até o plano de evacuação. Os cientistas ficam deslumbrados, porque se está alagando aquele formigueiro, choveu, tem um tipo de formiga que ela só existe para isso. Quando está chovendo muito, ela resgata as formigas, as lavas primeiro, e a rainha primeiro escapa para o alto da copa de uma árvore, fica lá até abaixar a água, depois volta e reinicia a coluna de formigas do formigueiro. Queridos, as formigas são organizadas. As formigas conseguem, por isso que um quinto dos seres vivos, da biomassa do planeta Terra, animais e plantas, 1/5 da biomassa é composta por formigas. O mundo podia chamar planeta formiga. Elas existem em todos os continentes, em todas as faixas de altitude, climas, existe formiga. Deus fez a formiga. O Deus que criou as galáxias, criou as formigas. E nos criou. E está falando para nós aprendermos com ela. Aí, irmã, olha a tua bolsa, é o caos. Olha o teu computador, os e-mails, uma bagunça, 300 mil mensagens não atendidas. Olha o seu telefone, é uma confusão. Olha os seus relacionamentos, você não sabe onde começa um, onde termina o outro. Você não sabe o que é amigo, o que é colega, o que é parente, o que é pai, o que é filho, o que é pastor, o que é colega. Você mistura tudo, a tua vida é embolada. Sabe o que significa a palavra embolado? Babel. Em Babel, Deus embolou a língua deles e ninguém se entendia. Babel, Babilônia, é quando embola tudo, é o caos. Primeira página da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Não é? A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, aquela confusão. Haja luz, houve luz. Primeira página da Bíblia é Deus organizando o mundo. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, a vida dela começa a entrar em ordem de Deus. Olha Jesus, sei de onde vim e para onde vou. Agora o demônio fica rodando a terra e não chega em lugar nenhum. De onde você veio? Vim de rodear a terra. Em Mateus 12, Jesus Cristo diz assim, que tinha um homem, que o espírito imundo saiu desse homem procurando descanso. Nem o demônio aguentava a chatice desse homem. Jesus falou que o demônio, o espírito imundo, saiu procurando descanso num lugar deserto. O demônio falou, vou tirar férias dessa pessoa. Ele saiu, foi para o lugar. Aí ele é perturbado, ele ficou perturbado. Ele voltou com 7 espíritos piores para o lugar. Então o demônio, ele é perturbado, ele perturba a vida da pessoa. Fala que Saul, que Deus enviou um espírito perturbador, permitiu que alguém perturbasse. Jesus quer nos levar para a paz. Eu sou o príncipe da paz. Quando Deus, meus irmãos, aí vinha Davi, ele tocava a harpa e a paz de Deus alcançava o coração de Saul. Quantos estão entendendo? A paz de Deus alcançava a vida dele. O endemoniado gadareno ficava se cortando, violento. Aí Jesus entrou na vida dele, assentado,
vestido em perfeito juízo, conversando com as pessoas, com cada um que passava. Então, queridos, Jesus nunca falou assim: eu sou o círculo que não chega em lugar nenhum. Eu sou o caminho. O que é caminho? Tem começo, meio, fim. Paulo falou assim: eu não luto como quem esmurra o ar. Eu tenho um alvo. O meu alvo é Cristo. Eu te pergunto, o que você leu da Bíblia esse ano? Nada, não organiza. Você tem que organizar. Nunca eu acordei e a Bíblia veio voando para meu colo. Oh, diante de Deus, pastor Jadson, nunca aconteceu isso comigo. Nunca aconteceu isso. Bíblia, nunca aconteceu isso. Os versículos assim, Mateus capítulo 6. Eu tive que aprender a me organizar para ler a Bíblia. Quem está entendendo? Se você não separar tempo para ler a Bíblia, organizar a tua rotina, tua agenda, já passou janeiro, fevereiro, está terminando março hoje. O que você leu da Bíblia? Nada. Nada. A tua vida espiritual é desordenada. Quem está entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Teu trabalho é desordenado. Eu falei para os jovens ontem à tarde aqui, o currículo. Uma menina não conseguia um emprego, pastor, não conseguiu emprego, reclamando. Eu falei, traz teu currículo. Aí peguei o currículo da moça. Primeira linha do currículo. E-mail, gatinhamimosa@hotmail. Eu falei, filha, você nunca vai conseguir emprego. Você não passa credibilidade. Você precisa ter o teu nome, ponto, sobrenome, o e-mail. A sua vida é desorganizada. Eu não consigo emprego. Você não se organiza. Então você, na verdade, dá uma desculpa pela preguiça. Que isso caia por terra em nome de Jesus. Abre assim sua mão. Deus, nós queremos nos organizar mais, Senhor. Quando Jesus foi repartir, multiplicar os pães, peixes, Ele falou, coloca eles assentados, organizados em grupos. Jesus não tem comida. Só obedece o que eu estou falando. Jesus não quer o seu palpite, Ele quer a sua obediência. Jesus, está tarde, fica quieto, só me obedece. Você está atrasando o milagre. Vai lá e organiza, porque eu vou multiplicar o pão, mas vai ter que dividir para eles. Depois é para juntar o resto. Depois é para pegar. Nós vamos guardar. Eles juntaram 12 cestos. Vai sobrar 12 cestos cheios. Quando a organização entrar na nossa vida, Deus, queremos nos organizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chega de Babel na nossa vida. Chega de confusão na família. Chega. Eu digo aqui para você que esse mês que vai começar agora de abril vai ser um mês de ordem na sua vida em nome de Jesus. Você vai organizar suas coisas, organizar o teu armário, organizar aquela mesa parada que não arruma, entra, anda, sai. Chega de ficar parado no mesmo lugar. Chega, levanta e anda em nome de Jesus, querido irmão. Tua família vai andar em nome de Jesus. Tua família vai andar. Vai estar no Egito, vai abrir o mar vermelho em nome de Jesus, querido. Vai abrir o mar quando você se organizar. Em nome, recebe a palavra de Deus na sua vida, querido. Terceiro, fala comigo assim, então. Obrigações, organização, oportunidades. Fala, oportunidades. A formiga ajunta o alimento no verão. Ela aproveita a oportunidade. A palavra oportunidade em português vem do latim, que é uma palavra, o vento que sopra no porto. O vento que sopra. Quer dizer, é a oportunidade de decolar, de sair, de zarpar o barco. Então a oportunidade. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Efésios capítulo 5. Está escrito, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Não vivam como necios, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Jesus falou que quem trabalha, trabalha enquanto é dia. Trabalhe na hora de trabalhar. Jovem tem que estudar, eu falei ontem que é a tarde inteira com os jovens, que a adolescência é hora deles estudarem, é hora deles aprenderem um idioma, é hora de ajuntar, de trabalhar, pais educarem os filhos, amém, queridos irmãos? Então você tem que aproveitar as oportunidades. Deus vai dando oportunidades. Ontem falamos sobre ter iniciativa aqui na outra mensagem. Então as oportunidades vão passando. A minha esposa Natália, ela queria ir para um hotel na lua de mel. Eu falei, aí não tinha dinheiro, não tinha condição, não tem. Eu falei, Natália, não deu, aí não fomos. Aí 1 ano de casado, não deu para ir, 2, não deu, 3, não deu, 4, não deu. Meus irmãos, aí ia fazer 5 anos de casado. Aí eu fiquei com raiva de mim mesmo. Falei, se eu que sou o marido, não lutar para realizar o sonho da minha esposa agora, que ela está jovem, bonitona, é agora que é a hora de aproveitar. Se eu não lutar, quem que vai lutar? O Ricardão está queimado, esse homem, está repreendido, meus irmãos. Eu fiquei com raiva de mim mesmo. Eu falei, eu vou realizar o sonho da minha mulher, da minha esposa. E aí, meus irmãos, eu fui na internet, abri
o site. Quando eu vi o preço do hotel, eu falei, não tem condições, Deus não tem condições. Eu desisti, eu falei, não, eu vou lá lutar, vamos aproveitar essa oportunidade. Eu falei, liguei lá, vamos organizar, tá vendo? Organização. Vamos aproveitar essa oportunidade, agora é hora de ir para esse hotel. Dá para parcelar? Quantas vezes? Até a batalha do Armagedon, assim, lá na volta de Jesus nos quis de Nazaré. Meus irmãos, eu parcelei até Gog e Magog a negócio. Você tem que organizar. Eu falei, eu parcelei, aí eu juntei o dinheiro, eu trabalhei, eu fiz o que eu podia fazer, eu estava lá, eu organizei, e aí chegou o dia do aniversário de casamento, 5 anos, essas bodas que não valem nada, aí, boda de madeira, esses negócios assim, sem cupim, meus irmãos, em nome de Jesus, não tem cupim. Era boda de não sei o que, ela falou, vamos lá, Natália, vamos embora, arruma as coisas. Eu não, você não preparou nada. Preparei sim, está aqui, olha aqui, nós vamos botar o que você quer. Ela levitou, ela ficou assim, meu Deus, eu não estou acreditando. E aí, a gente, tá vendo? Não é só para conquistar a mulher, tem que continuar fazendo por onde, amém, meus irmãos? Tem que continuar, não é conquistou, agora está ganho, não. É a alegria de reconquistar a mulher, você vai reconquistando a mulher. A conquista não termina no namoro, no noivado e quando casou, ela continua todo dia, para os dois lados, viu? Mulher, ajuda nós também, os homens estão muito derrubados, meus irmãos. Chegamos no hotel, aí sabe o que você faz? Aproveita. Porque fala que ela junta no verão para desfrutar depois. Aí é hora de descansar. Então que venha tempo de descanso na tua vida. Aí você aproveita, eu falei com a Natália, agora você nada nessa piscina, vai nadar agora, nada nessa piscina. Mais rápido, Natália, você não vai classificar para a Olimpíada desse jeito. Nada, vai, borboletinha, borboletinha, borboletinha. Aí você aproveita. Eu entrei no quarto assim, né? O moço do hotel falou assim, essa cama, a Marilyn Monroe dormiu nessa cama. Eu vou quebrar a cama da Marilyn Monroe hoje com a minha esposa, aleluia, meus irmãos. Se aproveita a vida, amém. Recebe essa palavra na sua vida aí, família. Casal, recebe essa palavra na tua vida. Se aproveita. Eu chegava no restaurante, falava assim, garçom, ele vinha, pois não, o que você quer? Nada, só estou vendo se vem rápido mesmo, sai daqui. Aí se aproveita, amém, queridos. Agora, guarda isso, querido, aproveite as oportunidades. Aí você fica reclamando. Fulano fez isso, olha lá o outro, olha o outro. Aí você fica reclamando, mas você não aproveita as oportunidades que Deus te dá. O tempo vai passando para todos nós, meus irmãos. Ninguém pode fazer a sua viagem de lua de mel. É você que tem que fazer a sua viagem de lua de mel. Ninguém pode ter o jantar feliz. É você que tem que ter o jantar. Então, querido, abre a tua mão assim, que vai ser um ano diferente em nome de Jesus. Você vai aproveitar, esse ano você vai deixar a chatice de lado, e você vai ser a pessoa mais legal com o Espírito Santo de Deus, e você vai ser uma pessoa menos muquirana, e você vai aproveitar o tempo da graça de Deus na sua vida, você vai aprender a celebrar mais a vida, a se alegrar, porque Jesus, ele não é vinagre, mas Jesus ele é a videira verdadeira, Jesus é doce, e nós oramos, Deus, cura a depressão aqui em nome de Jesus, tristeza, pessoas tristes, o fruto do Espírito é alegria na nossa vida, o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Recebe essa palavra em nome de Jesus na tua casa, amém, querido? Então, para a pessoa preguiçosa, as lições das formigas. O problema é que tem gente que trabalha e continua trabalhando, trabalha. Qual o teu nome? Trabalho. Sobrenome? Hora extra. Trabalho. Hora extra. Trabalho. Aí ele desequilibrou, quem está entendendo? Ele desequilibrou, ele passou da medida, ele desequilibrou e chegou onde? Num tambor de lixo aqui, Eu vou cair aqui agora, eu vou ficar aqui, eu estou agora deprimido, ansioso, preocupado, cansado. Aí Jesus agora chega para você, que está cansado. E, pastor, você está falando aí, mas você não conhece minha vida. Olha aqui a minha mão, olha aqui as minhas rugas, olha aqui isso, olha aqui. Então você às vezes está no outro lado. Aí a palavra de Deus é para você também. A palavra de Deus levanta o caído e quebranta o orgulhoso. Ela quebra o soberbo e restaura o abatido. Essa é a palavra de Deus, a mesma palavra. Então a pessoa que está aqui aflita, cansada, olhando para baixo, não quero mais saber de formiga. Aí Deus faz assim, olha para as aves do céu. Olha para as aves do céu. E agora nós vamos aprender 3 lições das aves para os ansiosos. Quem está apavorado demais. Como é que eu vou pagar a conta? Eu estou com dívida. Vai vencer amanhã. E não sei o que. Vai vencer para mim também. Irmão. Amanhã é 1º de abril, e dia da mentira, mas a conta vem de verdade. Ela chega de qualquer maneira. Fala comigo assim, pare, pense, priorize.
Mais uma vez. Jesus vai ensinar 3 lições, pelo menos, das formigas. Jesus vai falar que a ansiedade não é dele, é pecado a ansiedade. Quando você está ansioso, além de destruir tua energia, qual de vocês, por mais que se preocupe, vai acrescentar uma coisa? Então, ansiedade, guarda isso, não acrescenta nada de bom. Nunca ninguém fica ansioso e a vida dela melhorou, ela só piora. Jesus que falou, não vai acrescentar 1 hora à vida, um côvado ao curso da sua existência. Agora, queridos, Jesus está falando que a pessoa ansiosa, ela não tem fé. Jesus compara a ansiedade com a incredulidade. Quando aumenta a tua fé, abaixa a tua ansiedade. Quando aumenta a ansiedade, insônia, apavoramento, é porque a fé está ficando, você não está confiando em Deus. Então, queridos, isso está quebrado na nossa vida, amém, queridos? Primeira coisa que Jesus ensina, então, primeiro, pare, pense por isso. Primeiro, pare. Não fiquem ansiosos, está escrito. Ele repete depois, não fiquem ansiosos. Ele fala, não fiquem dizendo, o que eu vou comer? Não fiquem dizendo, o que eu vou beber? Terceira vez, não fiquem dizendo, o que eu vou vestir? Basta a cada dia o seu próprio, é um dia de cada vez. Primeiro, pare de reclamar. Gente que pragueja, gente que reclama. Tá sol, esse sol, parece que eu estou chegando no inferno. Aí venta, esse vento gemendo. Fecha a janela, não estou aguentando mais esse uivado do lobisomem aqui na minha casa. O problema não está no clima, está na pessoa que está perturbada. E a pessoa pragueja. Jesus está falando. Quer deixar a ansiedade? Quer largar a úlcera? Primeiro, pare de ficar reclamando. Tem limite para se preocupar. Tem limite. Do mesmo jeito que tem limite para descansar, tem limite para trabalhar. 6 dias trabalhando, 1 dia descansando. Não é descansar 6 dias e descansar o 7º também, não. Você tem que trabalhar. Mas aí tem o dia do descanso. Então, às vezes, está faltando parar para descansar, para pensar, para refletir, Então, a primeira coisa é parar, porque senão, meus irmãos, você esquece a coisa básica, você é ser humano, precisa comer, dormir, precisa de um abraço, de um afeto, de receber a palavra de Deus. Abre assim sua mão. Deus, pessoas ansiosas, que possamos entender o que Jesus está ensinando. Basta a cada dia o próprio mal. Querido, receba isso com o seu coração aberto, que o seu coração seja terra boa para essa semente. Nunca Deus vai exigir de você um peso, você carregar um peso maior que a sua capacidade de carregar. Ele dá o Espírito Santo dele para nós. A Bíblia garante que Ele nunca vai te provar, te tentar, te testar acima da sua capacidade. Quando Ele faz, Ele dá a força necessária. Quem exige de você mais do que a tua capacidade são os homens, são as pessoas. É você mesmo. É quem não tem parte com Deus, que fica exigindo de você. Por isso que você também não pode cometer esse erro com os outros. Você não pode ficar exigindo das pessoas o que ela não pode oferecer. Quem está entendendo? A pessoa contrata, o patrão contratou ali um funcionário, ele conhece o funcionário tem limitações. Eu não posso exigir algo acima da capacidade da pessoa. Isso é demoníaco, isso é satânico, é maligno, é pecaminoso. Você tem que exigir das pessoas proporcionalmente à capacidade das pessoas. E Deus faz assim. Jesus, uma vez, ele falou assim para os discípulos: olha, eu até tinha mais a falar para vocês, mas eu não posso falar. Porque vocês não têm capacidade de suportar o que eu vou falar. É um princípio de misericórdia. Quem está entendendo? Amém, queridos? Você não pode fazer isso. E às vezes você não faz isso com os outros. Mas você faz isso com você mesmo. Você fica se cobrando. Uma cobrança. Olha, não há nenhuma acusação para os que estão em Cristo Jesus. Você tem que ter a tua consciência limpa em Cristo, na cruz. Olha, eu trabalhei. Eu fiz o que eu pude. Eu fui no meu limite. Eu fiz. E Deus conhece o nosso coração. No final de contas, você vai prestar contas a Deus. Então, em primeiro lugar, para de preocupar de um modo pecaminoso. E escute Jesus: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segundo lugar, pense. Jesus nos ensina a combater a ansiedade refletindo. Porque muitas vezes, o nosso problema é desse tamanhinho assim, ó. E aí você vai preocupado.
Você não para. Aí você nem pensa. Aí aquele problema pequenininho vira uma confusão. Vira uma confusão. Meus irmãos, teve uma pessoa que falou um dia comigo assim: pastor, eu fico com raiva. É 1 minuto, mas depois passa. Falei, a bomba atômica explodiu em segundos, eu falei para a pessoa. O problema é você se controlar esse minuto. Porque olha a devastação que ficou. Quem está entendendo? Amém, queridos? Então, às vezes você está ali e deixa a ira crescer, crescer. Jesus está dizendo, olha os lírios do campo. Olha as aves do céu. Deus não cuida deles? Ele não vai cuidar de vocês. Pensa. Sabe o que você tem que pensar? Na provisão de Deus. Na fidelidade de Deus. Traga à tua memória aquilo que traz esperança em nome de Jesus. Traga à tua memória aquilo que vai fortalecer. Tem pessoas que só estão em tristeza. Você vai no almoço conversar com a pessoa começa a falar de doença. Gente, almoço, vamos comer primeiro. Tudo tem seu tempo. É falta de educação. Ficar falando de coisas nojentas, ficar falando de doença. Vai comer, dá indigestão nas pessoas, meus irmãos. O que vai adiantar falar aquilo ali? A necessidade que tem de ficar machucando os outros. Só você importa no mundo. Só a tua preocupação é legítima. Não, vamos viver um dia de cada vez em nome de Jesus. Vamos pensar mais. Espera aí, o que vai adiantar eu falar? Esse é o problema, você não pensa. Você fica falando para uma pessoa que nunca vai resolver o teu problema, ao invés de ajoelhar e orar e falar com Deus. Você procura ajuda no lugar errado. Você espera a saída de onde nunca vai sair a saída. Então pensa. Jesus está falando, olha, quanto mais você pensar, mais a sua ansiedade vai diminuir e a tua fé. A fé do Deus que cuida dos pássaros, das plantas e vai cuidar de nós. Abre a mão assim, Deus, que possamos refletir na tua palavra, Senhor. Que possamos pensar no que Jesus disse. Quando eu ficar ansioso, eu vou lembrar da palavra. Jesus disse, não andeis ansiosos, basta. Se Jesus está mandando eu não andar ansioso, eu vou obedecer, Jesus. Queremos ser obedientes, Senhor. Eu quero ser obediente à tua palavra, Senhor. Eu não entendo. Eu não queria estar vivendo essa situação. Mas antes disso, eu sou obediente à tua palavra. Jesus foi obediente até a morte. Morte de cruz. Que possamos ter força para lidar com o sofrimento como Jesus. Que o teu Espírito Santo nos capacite nos momentos difíceis, no dia mau, mas a tua presença nos basta, a tua graça nos basta, a tua paz excede a nosso entendimento. Receba essa palavra na tua família, em nome de Jesus. E por último, pare, pense e priorize. Jesus ensina a priorizar. O teu corpo não é mais importante que a roupa. A vida não é mais importante que o alimento. Vocês não são mais importantes que as aves, que as plantas, que hoje existe, amanhã não existe. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quem não tem prioridade, fica ansioso. Não sabe o que quer. Dá tiro para todo lado. O mês de abril você vai entrar focado em nome de Jesus. É um dia de cada vez. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pai nosso que está no céu. É um. Quem quer me seguir, pegue a sua cruz diariamente e siga-me. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu. Embora o meu exterior está se desgastando, mas o meu interior é renovado dia após dia. É um dia de cada vez a nossa vida. A ansiedade é tentar viver 1000 dias em um, 100 dias em um, 30 dias em um. Não, amanhã é o primeiro dia do mês, não é o mês inteiro. Você está entendendo, querido? E a pessoa sem prioridade passa, não resolve nada, porque ela dá tiro para todo lado. Você vai estar focado. Você vai pegar qual que é a tua meta para o mês de abril, para essa semana, para amanhã. Qual é a meta do ano, do semestre, do mês, da semana, do dia? E aí você vai fazendo um pouquinho de cada vez. A formiga vai lá, uma gota de cada vez. E aí enche tudo. É um dia de cada vez. E Jesus está falando, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, olha, prioridades bíblicas. O que vai te ajudar a colocar a prioridade? A própria palavra. O reino de Deus, Romanos 14, não é comida e nem bebida.
Por isso que a prioridade, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, calma, isso não pode tirar o teu sono. Amém, queridos? Não pode ser, isso aí está destruindo a tua espiritualidade. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Sabe o que você tem que buscar? Primeiro, justiça, essa é a prioridade. Espera aí, o reino de Deus é justiça. Sua vida está em ordem na presença de Deus? O que adianta ganhar dinheiro e perder a alma? Ganhou o mundo inteiro, perdeu a alma. Então sabe o que você vai fazer em abril? A começar hoje, já preparando para amanhã. Você vai falar, como é que está a minha vida com Deus? Eu vou colocar em ordem a minha vida com Deus. Porque Jesus mandou eu colocar em ordem o reino de Deus em primeiro lugar. É Ele que eu importo. Então, primeiro, eu estou na presença de Deus. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu larguei o pecado. Fruto do arrependimento. Eu cortei o contato com essa pessoa. Algumas coisas você não consegue fazer sozinho. Você vai precisar de ajuda. Você vai procurar. Poxa, uma igreja viva como essa. Cursos acontecendo. Reunião de mulheres. Gente, a pastora Tânia, a juíza, a doutora Tânia. Não é uma benção, a doutora Tânia, meus irmãos. É a doutora Tânia que vai falar aqui? É a juíza daqui da Bahia? Ela. Quem conhece a doutora Tânia? Aos irmãos. Meus irmãos, você, irmã que não conhece, quando que é a data do evento? Maio. Tem que vir. Hein? 2 a 4 de maio. Tem que vir. Quer dizer, tem coisa que você não vai conseguir sozinho. A doutora Tânia, uma querida. Da onde ela veio, o que ela viveu na infância para se tornar uma juíza, uma doutora. Você tem que ouvir esse testemunho. Então, tem coisas que você não vai conseguir sozinho. Confesse os pecados a Deus para ser perdoado. E confesse os pecados uns aos outros para serem curados. Às vezes Deus vai usar uma pessoa, você vai se abrir ali. Você vai se colocar vulnerável numa pessoa experiente, numa pessoa de Deus. E você vai ser curado de colocar aquele veneno para fora. Com a sabedoria de Deus na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas você tem que priorizar. Se você não está interessado, não tem o que fazer. O pregador não pode ser salvo no seu lugar. O pastor não pode ser salvo no seu lugar. Jesus já morreu no teu lugar. Mas você tem que crer na palavra de Deus. Agora está com você, creia, Jesus está tocando teu coração. Então coloca a tua vida em ordem. Justiça, paz, outra prioridade. Vamos priorizar a paz na nossa vida. Tem gente que acorda assim, quem eu vou perturbar hoje? Não. Você tem que acordar assim, quem que eu vou ajudar hoje? Deus, eu quero paz. Eu quero paz. Você precisa de paz para conquistar as grandes coisas. O rei Davi, ele não começou o reino expandindo, ele começou unindo as tribos. Não tem, Jesus falou, uma casa dividida não subsistirá. Então o rei Davi, ele organizou as tribos. Depois ele organizou as tribos, ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade de Deus. Agora está em paz. Agora nós temos condições de expandir o nosso reino. Quem está entendendo? Agora você está todo dividido com você mesmo, com Deus, com a sua família, com a sua igreja. Você só briga. A paz tem que estar no teu coração. Aí a ansiedade vai sair e você vai estar livre como uma ave para voar. Até o jovem se cansa e se fadiga, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não tropeçarão. Querido, seja cheio do Espírito Santo. Eu encerro essa mensagem dizendo, seja cheio do Espírito Santo. A ansiedade vai sair, busque a alegria do Espírito Santo. Abre assim sua mão, Deus, prioridades bíblicas na nossa vida. Dê menos palpites e obedeça mais a palavra, que dá certo. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela não volta vazia. O problema é o nosso coração de pedra. Não adianta o que falar, o coração é de pedra. Aí só quem vai sofrer você, o problema é teu também, meu irmão. Tem limite para a gente preocupar com você. Tem limite. O pastor, o semeador lança a semente e está na mão de Deus. Então, mas você trabalhou, você fez o que tinha que fazer, confie e voe com Deus. Confie e voe. Quando você ver uma formiga, lembra, eu não posso ser preguiçoso. Quando você vê um pardal, um passarinho, lembra, eu não posso ser ansioso. Você recebe essa palavra na tua vida? Fique de pé no seu lugar. E lembra disso aqui, ó. Ele está no trono. O cetro está na mão de Deus. Ele é soberano. Pega na mão do seu irmão. E nós vamos fechar os corredores encerrando essa mensagem, orando Pai Nosso. Olha para o Pai no céu. Ergue a mão do teu irmão.
Você nunca mais vai esquecer o que eu vou falar aqui, ó. Ergue a mão do teu irmão. Você nunca mais vai esquecer. Os dois textos são iguais à estrutura. Observe as formigas. Observe as aves do céu. 3 coisas que a formiga, ela não tem chefe, supervisor, nem governante. A ave não planta, não colhe, não armazena. Contudo, ela armazena no verão. Contudo, o Pai Celestial cuida dela. Termina com uma pergunta. Até quando vai ficar de braço cruzado, preguiçoso? Até quando vai ficar apavorado, homem de pequena fé? Termina com a pergunta. Não seja preguiçoso. Não seja ansioso. Confie que tem um Deus no trono. Confie que tem um Pai provedor. As contas vão vir essa semana. 1 minuto, ora pelo teu irmão e nós vamos encerrar com o Pai Nosso. 1 minuto, ora pela família aí do teu lado. As formigas permanecem juntas, unidas. É na unidade que elas têm a força. Provérbios fala que a formiga é fraca, mas na unidade ela fica forte. Uma formiga sozinha é esmagada com o dedo, mas no formigueiro ela se defende. A ave voa, mas ela vem para o ninho. Você está no ninho agora. A ave voa. O irmão aqui falou no momento que nós oramos pela UTI, pela querida irmã que está na UTI, Irene. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos. A ave volta para o ninho. Aqui é o teu ninho espiritual, querido. Aqui é o ninho. O reino de Deus cresce. É como a árvore, pequena semente que cresce. E as aves vêm fazer os seus ninhos na árvore do reino de Deus. Você está no teu ninho, na árvore do reino. E nós temos o mesmo Pai. O Pai que alimenta as aves. Toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Deus, olha as contas que nós temos, os desafios financeiros. Nós pedimos a tua misericórdia para cada família aqui representada, Deus. Olha quem precisa também fazer por onde, quem está desanimado, que saia daqui animado, cheio do Espírito Santo. Restaura sonhos, a Deus. Que pessoas possam sair daqui e planejar, Senhor, um churrasco com a família, Deus. Nós não queremos ser aquela família que só encontra em velório, não, nós queremos celebrar o tempo que estamos juntos aqui. Que hoje no almoço nós vamos conversar coisas boas, a Deus. Nós vamos trazer alegria para a mesa. Eu quero sentar na mesa e trazer alegria para quem estiver lá. Eu quero levar uma palavra de ânimo. O evangelista é portador de boas notícias. Boas notícias. Já tem muita gente espalhando más notícias, falsas notícias. Deus, nós queremos trazer alegria. Olha, Senhor, casamentos que precisam ser reanimados, a Deus. Que o amor seja restaurado, o carinho, o afeto, o abraço, o beijo, Senhor. Abençoe os casais, ó Deus. Abençoe os casamentos, ó Deus. Que venha um bálsamo do Senhor nas famílias. Pais e filhos que estão brigando possam se beijar. O filho possa beijar o pai possa beijar o seu filho. Converte o coração do filho ao pai, do pai ao filho. Irmãos que brigaram, que sejam reconciliados. Nós somos a família de Deus. Pessoas que perderam a sua família, recebem a família espiritual hoje, como existe amigo mais chegado que irmão. Existe amigo mais chegado que irmão. E nós nos tornamos mais próximos às vezes que sangue, porque somos a família de Deus. E temos o mesmo Pai que está no céu. Então ergue a mão do seu irmão e ore comigo. Pai nosso que está no céu. Amém? E já aproveitando essa palavra, não tenha preguiça de passar lá no 133 e abençoar o congresso, adquirindo um produto, comprando um lanche. Nos abençoe, precisamos alcançar esse nosso desafio. E também não tenha ansiedade de ir para casa.
Aguarde mais um pouco, viva a comunhão com os irmãos ali, amém? Lá no Espaço 133, a gente tem uma árvore profética. Porque a gente crê que tudo aquilo que está na nossa vida que a gente não quer, se a gente tomar a iniciativa e decidir jogar fora isso da nossa vida, o Senhor nos ajuda, amém? Lá tem uma árvore e essa árvore tem alguns vasos de lixo. Aquilo que você não quer mais na sua vida, você vai escrever no papel e jogar com fé, irmão, dentro daqueles vasos de lixo. E a árvore, ela tem também umas cordas para você pendurar um papel com aquilo que você quer que seja frutífero na sua vida. Tenha essa iniciativa hoje. Faça a prática dessa palavra que você aprendeu e seja edificado pelo Senhor. Amém? Amém. Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Quero ressaltar aqui e reforçar que tudo que está ali no Espaço 133 foi feito com muita excelência, com muito amor. É uma equipe grande que está envolvida nisso. Se você puder prestigiar a gente, ficaremos muito gratos. Tem a camisa também que está show de bola, assim como o pastor falou, para você ou para presentear alguém. Convidar aqui o pastor Wellington. E só para lembrar, Paulo, não precisa ficar naquela agonia quando chegar lá, porque nós preparamos uma galera com avental da Juventude Visionária para poder vender o ingresso da feijoada para você, tá bom? Aleluia. Quero convidar aqui o pastor Davi Lago. Você estenda suas mãos, nós recebemos, nós também vamos dar. Eu disse ao pastor Davi Lago, quando ele aceitou o convite, eu disse, olha, o Senhor também, Ele vai renovar a sua vida nesses dias aqui. Nós temos certeza que o Senhor está fazendo isso. Pai, muito obrigado pelo teu filho, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Continua, Senhor Deus, fortalecendo ele, Pai. Continua fazendo com que a luz do Senhor brilhe através dele, Senhor. Ó Deus, mantenha ele, Senhor Deus, ó Pai, escondido em Ti, Senhor. Ó Deus, que jamais, Pai, o orgulho, a vaidade, Senhor Deus, abata o teu filho, Senhor. Mas que sempre, Pai, ele se mantenha, Pai, nos teus caminhos, Pai. Te louvamos, Pai, porque esses dias, Pai, fomos tremendamente abençoados, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós abençoamos a família do pastor Davi, Senhor Deus, em nome de Jesus. Sua esposa, sua filhinha, Pai. Que o Senhor, Pai, a cada dia cumpra os teus propósitos nesta família, Pai. Que, ó Deus, o pastor Davi Lago, Senhor Deus, e a sua família vivam tudo, Pai, que o Senhor projetou para eles aqui na terra. Muito obrigado, Pai, porque ele tem sido, Pai, um abençoador, Senhor. Ó Deus, e a bênção primeiro vem do Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Só lembrando a comissão de finanças, uma reunião rápida aqui na sala ao lado, por favor. Obrigado. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor.